que você vai ver agora é uma versão ultra realista do mais bizarro pronunciamento já feito por um presidente do Brasil. É uma edição, eu nem deveria precisar avisar, mas como as pessoas acreditam até em mamadeira erótica, eu vou deixar esse aviso aqui, bem discreto. Boa noite. O vírus chegou. Começamos a nos preparar para traçar a estratégia para que o Brasil se contamine. O planejamento estratégico tem mostrado que o vírus deve ser preservado para que os casos fatais prevaleçam entre nós. O vírus vem desempenhando um excelente trabalho com um grande número de idosos. Isso é muito bom. Parabéns ao vírus, mas nosso governo tem mostrado o cenário perfeito para transmitir o vírus para os outros. Os casos fatais têm que continuar. Como venho falando desde o princípio, devemos sim transmitir o vírus para os outros, em massa, em especial aos nossos queridos pais e avós. No meu caso particular, enquanto estou contaminado pelo vírus, não estou respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Estamos juntos, cada vez mais unidos, para transmitir o vírus para os outros. Deus abençoe a doença dessa terra arrasada. Enquanto estou falando, não teremos qualquer manifestação. EBC é a Empresa Brasil de Comunicação. Uma das responsabilidades da EBC é a formação de uma rede nacional de rádio e televisão para transmitir discursos de autoridades. Esses pronunciamentos acontecem em situações pontuais. O próprio site da EBC tem um exemplo. A rede pode ser formada quando houver a necessidade de evitar pandemias. No dia 24 de março de 2020, o presidente da República usou esse poder de convocar uma cadeia de rádio e televisão para fazer exatamente o contrário. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Ele usou todas as emissoras de rádio e TV do país para fortalecer a epidemia. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O momento mais hediondo do pronunciamento do dia 24 não é exatamente uma afirmação. Trata-se de uma pergunta retórica que é tão burra quanto perigosa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Fechar as escolas é necessário para que o vírus não se espalhe mais, contaminando outras pessoas e, eventualmente, outras pessoas dentro dos grupos de risco. Especialistas têm repetido isso já há algum tempo. Então, quando você vê uma discussão daqui para frente de se tal comércio deveria fechar, se tal serviço não essencial deveria fechar, se as pessoas podem ou não estar circulando ou trabalhando, ou se devia ainda ter aglomeração na rua, ou se espaços confinados deveriam ter tanta gente, entenda que essa é uma discussão entre teremos 1 milhão de mortos ou teremos alguns milhares de mortos. Bolsonaro não é a única autoridade com poder de convocar a cadeia nacional de rádio e televisão. Os chefes dos outros poderes também podem fazer isso. Aliás, nesse momento, talvez eles devessem.
Poucas horas depois do pronunciamento de Bolsonaro, o Intercept divulgou relatórios realizados pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O presidente da República teve acesso a esses documentos, mas, a julgar pelo teor do pronunciamento do dia 24, ou ele não leu nada disso aqui, ou então ele resolveu ignorar. Segundo a agência, se o novo coronavírus se propagar no Brasil com a mesma velocidade vista na China, na Itália e no Irã, aí serão 5.571 brasileiros mortos até o dia 6 de abril. Essas projeções da ABIN não são definitivas, elas mudam a cada dia e a cada relatório conforme a evolução do panorama geral. O fato é que existe um abismo entre a realidade expressa nos documentos oficiais e os discursos do presidente. Isso não mudou, nem mesmo depois dos relatórios da ABIN terem vindo a público. Na manhã do dia 25, o posicionamento de Bolsonaro sobre a pandemia era esse. Temos que tirar da cabeça do povo essa sensação de pânico, de terror, meu Deus do céu. Você tem que enfrentar o vírus, não tem como fugir dele. É igual a chuva, se chover, você vai ter que enfrentar, pô. Com ou sem guarda-chuva. O discurso de Bolsonaro combina com suas práticas. Essa aí é uma reunião entre o governo federal e governos estaduais. O assunto aqui deveria ser a crise sanitária, e talvez fosse, isso se o governo federal não insistisse no perpétuo conflito com os estados. O ponto de partida do governador de São Paulo, João Dória, é justamente um dos aspectos mais mesquinhos e perigosos desse conflito. Peço ao ministro da Saúde, que está aí ao seu lado, que compreenda que o Estado de São Paulo é o epicentro dessa grave crise de saúde. Presidente, já temos aqui 810 casos de pessoas infectadas. 40 mortos dos 46 mortos do Brasil foram aqui em São Paulo. Ministro Mandetta, não faz nenhum sentido confiscar equipamentos e insumos. Se essa decisão for mantida, informo que tomaremos as medidas necessárias no plano judicial para que isso não ocorra. Com todo o respeito que lhe cabe e que lhe devo e merece, não aceitaremos aqui o confisco de qualquer equipamento ou de qualquer insumo que seja necessário em São Paulo, repito, o epicentro dessa gravíssima crise de saúde no país. Quando chega a vez de ouvir o presidente, não há uma única palavra sobre pandemia, apenas sobre eleições. Ele só pensa naquilo. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer como governador do Estado de São Paulo e como republicano que sou. Muito obrigado. Agradeço as suas palavras, seu governador, completamente diferente e dissociada por ocasião das eleições de 2018, onde Vossa Excelência apoderou-se do meu nome para ser eleger governador. Acabou as eleições, como fizeste com o outro no passado, que te elegeu para a prefeitura, vira as costas e começa a atacar covardemente aquele que emprestou o seu nome para a sua campanha, não de forma voluntária. Guarde essas suas observações por ocasião das eleições de 2022, onde Vossa Excelência poderá tensionar todo o chamado de demagogia por ocasião das mudanças. O registro dessa reunião do dia 25 prova que o discurso do dia anterior é coerente com a prática. Bolsonaro é mortalmente irresponsável, tanto dentro dos salões quanto em público. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa usa o finalzinho aqui do vídeo para mandar suas mensagens. Hoje, o Zadok Filho conversa com o Emanuel, a quem ele dedica a mensagem que segue. São tempos de quarentena e vale uma homenagem para você, Emanuel Nascimento, que carrega no próprio nome o grito da existência se anunciando ao mundo. Obrigado por me ensinar sobre a vida real e por me escutar com tanta sensibilidade desde sempre.
sempre. Do poeta, meu amigo, você é a poesia importante e bonita. Que seu grito sobressalte corações e erga olhares na direção de uma sociedade mais igualitária, mais companheira. Mais a gente, mais belinha e quem mais você quiser. Receba meus abraços e meus parabéns. Beijo, gente. Valeu!